Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E hoje nós vamos estudar inglês com o filme Jurassic World. Então já solta o like aqui nessa live, nessa aula, e vem comigo estudar inglês com este filme nesta aula de hoje. Let's go! Para começarmos, nós vamos iniciar assistindo esta cena sem legenda alguma. Bom, qual cena é esta? Esta é a cena em que a personagem Claire levou Owen para conhecer a jaula da Indominus Rex. Esse era o nome dela no primeiro filme aí do Jurassic World. Bom, nós vamos assistir a cena sem legendas. E aí você vai comentar aqui no chat ao vivo de 0 a 10. O quanto que você consegue entender desta cena. Vamos lá. Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Your raptors are born in captivity. With siblings, they learn social skills. And I imprint on them when they're born. There's trust. The only positive relationship this animal has is with that crane. At least she knows that means food. So she needs a friend. We should schedule playdates, that sort of thing. Probably not a good idea. É isso aí. Comente aí no chat ao vivo o quanto que você conseguiu entender dessa cena do Jurassic World. Bom, essa cena, como eu falei, é o momento em que a Claire levou o Owen para analisar a jaula da Indominus Rex, ver se havia algum problema, ver se estava tudo certo. Enfim, nesse momento, como nós sabemos, quem aí já assistiu o filme sabe que a dinossauro estava meio que, né, se camuflando dentro da jaula. Bom, nesse momento, ele está dando as suas primeiras impressões sobre o ambiente na qual ela estava sendo criada. Afinal, ele já cuidava de raptores, aqueles dinossauros menores, rápidos, né? E nós vamos agora que entendemos o contexto, né? Vamos assistir mais uma vez sem legendas e depois vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Bora lá! Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Your raptors are born in captivity. With siblings, they learn social skills. And I imprint on them when they're born. There's trust. The only positive relationship this animal has is with that crane. At least she knows that means food. So she needs a friend. We should schedule playdates, that sort of thing. Probably not a good idea. E aí? Me diz aí, ficou mais fácil agora a compreensão?
comente aí no chat ao vivo. E se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aqui, porque hoje nós vamos analisar todas as palavras que eles disseram nesta cena. E bom, já que estamos falando aqui das palavras que vamos analisar, vamos assistir agora com legendas em inglês. Confira se agora vai ficar mais clara a compreensão. Depois vamos analisar palavra por palavra. Let's go! Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Your raptors are born in captivity. With siblings, they learn social skills, and I imprint on them when they're born. There's trust. The only positive relationship this animal has is with that crane. At least she knows that means food. So she needs a friend. We should schedule playdates, that sort of thing. Probably not a good idea. É isto aí. Bora analisar palavra por palavra. Então é o seguinte, cada frase aqui que nós analisarmos, eu vou pedir para vocês interagirem aqui comigo no chat ao vivo. Comentem o que vocês acham, como vocês acham que nós podemos traduzir frase por frase desta cena. Lembrando, o nosso objetivo aqui é traduzir, entender os sentidos e também fazer aplicações, entender como que você pode utilizar cada uma dessas palavras no contexto do inglês da vida real. Então, vamos lá. A primeira frase da cena é a pergunta que a Claire faz, olha só. Is there a problem? Ela está perguntando, is there a problem? Is there a problem? Bom, ela está fazendo a seguinte pergunta. Tem um problema? Há um problema? É como se fosse algum problema? Is there a problem? Aqui é muito importante entender que ela usou is there, faz parte da estrutura do there to be, que é o ato do haver, há, existe, tem. Então, essa estrutura é utilizada geralmente como there is. Nós vamos ver aqui logo adiante. Mas aqui é como é uma pergunta, ficou is there, invertido. Então, is there, há, existe, tem um problema? Bom, muita gente me pergunta se ela poderia talvez ter dito aqui o seguinte, ó. Tem um problema? Have a problem? Não, você não usa have para esse tipo de situação. Quando você está se referindo ao ter, no sentido de há, existe, tem, não o ato de possuir, mas o sentido de haver, você vai utilizar a estrutura do there is ou there are. E se for pergunta, is there, como é o caso, ou are there, se for plural. Então, is there a problem? Vamos aqui ouvir e repetir junto. Let's go. Is there a problem? Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Vamos lá. Como que vocês traduziriam esta frase que o Owen acabou de citar? O personagem interpretado por Chris Pratt. Vamos lá. Comentem aí no chat ao vivo. Como que vocês traduziriam essa frase? Temos alguns termos que são cognatos, o que facilita a tradução lendo, né? Você pega aqui animals, tá na cara que é animais, né? Vamos lá, vamos entender aqui cada palavra. Animals, animais. Raised, criados. In isolation, em isolamento. Aren't, verbo to be na forma negativa. Não são ou não estão. Nesse caso, não são. Always, sempre. The most functional. Vamos lá, como é que vocês traduziriam isso, gente? Primeiramente, é importante entender que the most significa o mais. E functional significa funcional. Então, seria literalmente os mais funcionais. O que ele está querendo passar? Qual que é o sentido que essa frase carrega? Que animais criados em isolamento, criados no sentido de... geralmente, nesse caso aqui, ele está se referindo ao ato do realmente... eles serem cuidados dentro daquele ambiente. Então, animais... Você percebe que aqui é o verbo criar, mas não é o create. Não é nem o verbo make, é o verbo raise. Quando você quer falar que você foi criado, que você cresceu naquele lugar, é importante você entender que aqui você vai utilizar o verbo raise.
O verbo raise em inglês, para quem não conhece, ele também significa elevar, ele também significa aumentar, erguer, né? Enfim, às vezes até construir. Nós já analisamos aqui raise em vários outros contextos no sentido de levantar, erguer-se. Aqui está se referindo ao ato de ser criado, aquele ambiente em que você cresceu. Só para você entender o sentido desse verbo, certo? Então, animals raised, animais criados, in isolation, em isolamento. Então, animais criados em isolamento não são sempre, aren't always, the most functional. Os mais funcionais. O que ele está dizendo? Os mais fáceis de lidar. Não tem temperamento fácil, né? Enfim, é isso que ele está querendo representar nessa frase. Então vamos entender essas duas frases até aqui. Is there a problem? Is there a problem? Tem um problema? Há um problema? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Animais criados em isolamento não são sempre os mais funcionais, os mais fáceis de lidar. Próxima frase, vamos lá. Your raptors are born in captivity. Your raptors are born in captivity. Bom, vamos entender uma coisa aqui. Esse termo born, nós já falamos aqui várias vezes em várias aulas, né? É o ato de você falar que você nasceu naquele lugar, né? Que você foi gerado. O jeito que eles falam em inglês sobre nascimento, eles utilizam o verbo to be, no caso aqui, are, e depois born. Literalmente o que ela está dizendo é o seguinte, ó. Seus raptores, your raptors, se referindo aos animais que o Owen cuidava e conseguia até manipulá-los, né? Comunicar, ter uma conexão com eles. Ela está fazendo essa referência, seus raptores. E aí depois temos isso aqui, ó, are born, que você pode, né, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria são gerados, in captivity, em cativeiro, enfim. O que essa frase está representando? Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar desse jeito, seus raptores são gerados em cativeiro. É literalmente o sentido de seus raptores nasceram em cativeiro. Se você quer falar que você nasceu, você fala I was born. Enfim, utilizamos o verbo to be e depois born. Já até fizemos exercícios aqui falando sobre isso, né? Nós vamos ver mais uma vez esse termo born, gerado, parido, né, dentro dessa cena. Então, bora lá. Seus raptores são gerados, eles nasceram em cativeiro. E aí, vamos lá, praticando a pronúncia dessa frase. Raptors are born in captivity. No. Your raptors are born in captivity. Your raptors are born in captivity. Your raptors are born in captivity. Então, seus raptores nasceram em cativeiro. Voltando aqui no início, então, para a gente recapitular. Is there a problem? Tem um problema? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Animais criados em isolamento nem sempre são os mais funcionais. Your raptors are born in captivity. Seus raptores nasceram em cativeiro. With siblings. E aí ele diz isso aqui, ó. With siblings. Significa com irmãos. Fica aqui a curiosidade para você. Quando você quer se referir a irmãos do sexo masculino, brothers. Irmãs do sexo feminino, sisters. Mas quando tem irmãos de ambos gêneros, de ambos sexos, o que você diz? Siblings. Então, se você por acaso quer dizer assim, eu tenho 3 irmãos, mas nesses 3 irmãos tem um irmão e 2 irmãs, tá misturado? Você utiliza o termo siblings. Então, é um termo para você usar o plural de irmãos. Então, literalmente, ele está dizendo isso aqui, ó. With siblings, com irmãos. They learn social skills. Olha só o que ele diz. They learn social skills. Com irmãos, eles aprendem. Aí tem ali social skills, habilidades sociais. Bom, o que quer dizer esse habilidades sociais, né? Ele está querendo dizer que eles aprendem a conviver em grupo.
aprende a conviver um com o outro. Ele está fazendo a comparação de que os raptores dele nasceram em cativeiro, mas são criados com irmãos. Eles têm habilidades sociais, eles sabem conviver um com o outro. Já esse baita dinossauro que eles acabaram de criar, simplesmente é criado sozinho. E aí que tá o problema, né? Como vê a cara dele ali de preocupação, né? Enfim, já sabemos que iria dar ruim. Vamos voltar aqui no início, então, até essa frase novamente. Vamos lá. Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Your raptors are born in captivity. With siblings, they learn social skills. Então, com irmãos, eles aprendem habilidades sociais. Literalmente isso que ele está dizendo, tá? Learn é o verbo aprender. E depois, social skills, habilidades sociais. Continuando. And I imprint on them when they're born. E aí ele cita isso aqui, ó. Preste muita atenção. And I imprint on them when they're born. Primeira coisa, and I imprint on them. Gente, isso aqui é um verbo que é até difícil de você traduzir para o português. Por quê? Isso aqui é o conjunto, imprint on. Bom, você não pode traduzir isso aqui ao pé da letra, senão fica imprimir em, imprimir sobre. Não, o sentido disso é o seguinte, é o ato dele conquistá-los. Esse verbo, imprint on, ele significa o ato de você conquistar alguém pela sua influência, você influenciar alguém através da sua confiança, você está passando algo, você está ganhando aquela pessoa, aqueles animais, no caso, né? Então, quando ele fala, and I imprint on them, ele está dizendo o seguinte, eu os ganho, e eu os conquisto, e eu os influencio. Você percebe? Tem vários sentidos. Só que não dá para traduzir para uma só palavra. É importante entender o sentido. Então, and I imprint on them seria algo em português como, e eu os conquisto. Enfim, e eu passo a eles uma influência, eu os influencio, eu os ganho, os conquisto. É importante entender também que ele utilizou them, que significa eles ou elas, né? Se referindo aos dinossauros. Então, and I imprint on them, eu os conquisto. Vamos deixar dessa forma. When they're born, quando eles nascem. Vocês percebem? Mais uma vez temos born de gerado, quando eles são gerados. Literalmente isso, when they're born, quando eles são gerados. Temos ali there, a abreviação de they are, verbo to be, né? E, enfim, and I imprint on them when they're born. E eu os conquisto quando eles nascem. Vamos para a sequência. There's trust. There's trust. Mais uma vez, there is. Só que agora está na forma afirmativa. Lá no começo, na primeira frase da cena, estava is there. Aqui está afirmando there is. E está contraído ainda, né? There's trust. Trust significa confiança ou o verbo confiar. Então, aqui nesse caso, há ou tem confiança. Tem confiança, existe confiança. There's trust. O que é uma coisa positiva, o que eles não tinham sobre essa nova dinossauro aí, né? Vamos lá. The only positive relationship this animal has is with that crane. Olha só o que ele diz. The only positive relationship this animal has is with that crane. Comentem aí no chat ao vivo como que vocês traduziriam esta frase. Vamos lá. Comment here, guys. E se você que está aqui me assistindo, você ainda não é inscrito no canal, você ainda não se inscreveu, não ativou as notificações, por favor, faça isso nesse exato momento. Vamos lá, people. The only positive relationship significa o único relacionamento positivo. The only positive relationship, o único relacionamento positivo. This animal, que este animal, você tem que adicionar no português um que esse animal has, tem, is, é, with that crane, com aquele guindaste. Então,
O único relacionamento positivo que este animal tem, the only positive relationship this animal has, é with that crane, com aquele guindaste. Que guindaste é esse que ele está se referindo? Bom, esse guindaste é apresentado numa cena aqui anteriormente. É um guindaste que leva meio que um pedaço de carne, né, gigantesco para o dinossauro se alimentar. Era o único relacionamento positivo que o dinossauro ali dentro daquele espaço tinha, né? É isso que ele está querendo dizer. Não tem nada que socialize com o dinossauro, apenas o guindaste que levava carne para ele. Enfim, era o único relacionamento positivo que esse animal tinha, né? É isso que ele está dizendo. Então vamos voltar aqui um pouco para a gente reescutar essa frase. There's trust. There's trust. Tem confiança, há confiança. The only positive relationship this animal has is with that crane. The only positive relationship this animal has is with that crane. O único relacionamento positivo que esse animal tem é com aquele guindaste, aquele guincho. Sequência, vamos lá. At least she knows that means food. Bom, ele fala bem baixinho aqui, mas at least significa pelo menos. Quem aí já conhecia essa expressão, at least? At least she knows that means food. Percebam que ele fala isso bem sutil mesmo. At least she knows that means food. É como se saísse só o list, né? Ele realmente contraiu muito mesmo na fala dele. Mas, para quem conhece a expressão, sabe que é simplesmente um modo contraído de falar. Quando você está falando rápido, você não precisa falar at least. Você pode falar list. Bem rápido, do jeito que ele falou, olha só. At least she knows that means food. O que ele está dizendo então, gente? At least she knows it means food. Pelo menos she knows, ela sabe, it means, que isso significa food, comida. Vamos reouvir essa frase, bora lá. At least she knows that means food. Bom, é interessante aqui uma coisa. Aqui na legenda tá escrito it, mas na fala dele ele não fala it, ele fala that, tá? Agora fica aí a curiosidade. Você pode trocar it por that no sentido de isso. Ambas significam a mesma coisa, tá? Mas você percebe a fala ali that claramente na fala dele, ó. At least she knows that means food. At least she knows that means food. Então, a tradução continua sendo a mesma, tá? Porque está se referindo a isso, né? Que isso significa it means ou that means, tanto faz, tá? Então, façam a troca aí, ó. Ao invés de it means, ele fala that means. Vamos lá então, gente. A legenda tá errada só para ver se vocês percebiam, tá? At least she knows that means food. Bom, pelo menos ela sabe que isso significa comida, que quer dizer comida. Vamos então para a sequência. It's food. So, she needs a friend? E aí ela dá uma sugestão. Então, ela precisa de um amigo, so she needs a friend. E aí ele diz... We should schedule playdates, that sort of thing? Na verdade, antes dele dizer, ela continua dando a sugestão. We should schedule playdates, that sort of thing. Vamos lá, gente. O que ela quis dizer nessa frase aqui? Comentem aí no chat ao vivo. Primeiramente, we should, nós devíamos, nós deveríamos. Ela está pedindo um conselho, uma sugestão. Nós já falamos aqui que should geralmente é utilizado para você dar conselho, sugestão. Então, nós deveríamos schedule, ao pé da letra significa agendar, marcar, no sentido de programar, inserir algo no cronograma, né? Você pode traduzir o schedule para tudo isso, tá? Então, para quem não conhecia esse termo, schedule significa agendar, programar, planejar, arranjar, né? Como substantivo significa horário, tabela, lista, enfim, tudo relacionado a cronograma. E quando ela diz we should schedule, devíamos marcar, agendar playdates,
Ó, preste atenção. Dates, encontros. Play se referindo ao verbo brincar. Então, encontros para brincar. O que é play dates dentro do inglês? Play dates é o que as crianças fazem ali quando elas têm aqueles encontros para elas brincarem, né? Geralmente, a definição dessa palavra está em o seguinte: quando os pais se reúnem para os filhos terem playdates. O que é o playdates? Crianças brincarem, terem um tempo, encontro para brincarem, para si. Né? A importância, por exemplo, de uma criança ter um playdate, poder brincar com outras crianças. Isso a gente chama de playdates. Encontros para brincar. Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, seria isso, tá? Playdates, encontros para brincar. Geralmente quem faz isso são as crianças, né? Então, se eu quisesse perguntar, por exemplo, você tem playdates com seus filhos? Né? Você faz isso? Do you have playdates with your children? O que eu estou perguntando? Se você faz playdates, encontros para brincar com seus filhos, para fazer eles socializarem. É isso que ela está dizendo aqui. Nós deveríamos agendar, marcar encontros para, né, encontro para brincar. That sort of thing, esse tipo de coisa. That aqui significa isso, esse sort, tipo, of thing, de coisa. Então deveríamos marcar, sei lá, momentos para ela brincar, esse tipo de coisa. Deveríamos agendar encontros para fazer brincadeiras, né? Enfim, para ela socializar, com a ideia de socializar. Você precisa entender isso aqui, tá? A ideia desse termo do playdates é socializar. Pais marcam playdates com outros pais para os seus filhos se encontrarem e terem playdates, encontros para brincar. Importante você entender isso porque aqui está enfatizando o sentido de socializar, né? Esses dias eu estava lendo um artigo em inglês que diz a importância dos playdates para as crianças, para elas realmente aprenderem a socializar. E utilizam esse termo, playdates. Se você não gosta de ler, gente, fica aqui minha dica. Leiam, mas leiam mesmo. Vocês não têm noção do tanto de vocabulário que você expande através da leitura. Tudo isso aqui, ó, que eu apresento para vocês, muitas coisas aqui que eu conheço do inglês, foi através de leitura, não foi através de um curso específico. A maioria das coisas que eu adquiri foi através de leitura. Então, leia. Essa é a minha dica para você nesta noite. Leia. Leia muito mesmo, para você expandir cada vez mais o seu vocabulário. Bom, a gente percebe que aqui ela usa o termo sort, né? Existe um outro exemplo para a palavra tipo? Sim, existe type of thing. Existe também kind of thing, seria uma opção, mas ela usou sort. Enfim, sinônimos. We should schedule play dates. Deveríamos agendar encontros para brincar. Esse tipo de coisa. That sort of thing. E aí ele diz... Probably not a good idea. Probably not a good idea. Sente a leveza da fala. Probably not a good idea. Você vai trocar o T por R e o D aqui por R. Vai ficar not a good idea. Você não vai falar not, você não vai falar good. Esquece esse som de T, esse som de D. Isso aqui é inglês americano, tá? Então, not a good idea. Probably not a good idea. Provavelmente não é uma boa ideia. É isso aí, é o que ele tá dizendo. Provavelmente não é uma boa ideia. Enfim, gente, vamos aí reescutar essa cena completa. Vamos reassistir aqui os detalhes. E aí depois vamos fechar essa aula assistindo sem legendas. Let's go! Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Your raptors are born in captivity. With siblings, they learn social skills, and I imprint on them when they're born. There's trust. The only positive relationship this animal has is with that crane. At least she knows that means food. So she needs a friend. We should schedule playdates, that sort of thing. Probably not a good idea.
Então, para nós fecharmos, eu vou traduzir aqui brevemente cada frase e nós vamos assistir sem legendas. Então, só para resumirmos tudo que nós analisamos nesta aula de hoje, bora lá. Is there a problem? Tem algum problema? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Animais criados em isolamento nem sempre são os mais funcionais. Your raptors are born in captivity. Seus raptores nascem em cativeiro, With siblings, com irmãos. they learn social skills, Eles aprendem habilidades sociais. and I imprint on them when they're born. E eu os conquisto quando eles nascem. There's trust. Há confiança. The only positive relationship this animal has is with that crane. O único relacionamento positivo que esse animal tem é com aquele guindaste. At least she knows that means food. Pelo menos ela sabe que aquilo significa comida. So she needs a friend. Então ela precisa de um amigo. We should schedule playdates, that sort of thing. Devíamos agendar encontros para brincar, esse tipo de coisa? Probably not a good idea. Provavelmente não uma boa ideia. Aqui é que o negócio começa a ficar louco, né? Eles começam a procurar o dinossauro parece que não está na jaula, mas na verdade está, enfim, ele escapa. E aí, se ele não escapasse, não teria, né? 3 filmes do Jurassic World. Então, gente, ó, gostaria que você, que me acompanhou aqui até o final, deixasse o seu like aqui embaixo. Gostaria que você comentasse o que você achou dessa cena. Foi mais fácil? Foi mais tranquilo? Foi mais breve? Foi difícil? Muito termo novo? Não teve? Enfim, vocês sabem que essas aulas nossas, elas são 100% aleatórias. E eu não escolho as cenas com base nas estruturas que eu vou ensinar. Eu escolho a cena que eu acredito que tem coisas que a gente possa extrair. Mas eu não fico analisando assim, bom, hoje eu vou analisar o passado simples, o dare to be, o não sei o quê. Eu não foco em gramática, eu foco no envolvimento. Então é importantíssimo você entender que a gramática, ela é sim indispensável, ela é sim importante, ela é necessária, só que você pode transformar o seu aprendizado em algo prazeroso, algo que é legal de você fazer. Coisa mais chata que tem é você estudar com alguma coisa que você não gosta. Então essa é uma das razões do porquê que nós fazemos aulas com filmes, séries, músicas, textos bíblicos e muito mais. Nós vamos finalizar essa aula assistindo essa cena sem legendas. Bora lá! Is there a problem? Animals raised in isolation aren't always the most functional. Your raptors are born in captivity. With siblings, they learn social skills, and I imprint on them when they're born. There's trust. The only positive relationship this animal has is with that crane. At least she knows that means food. So she needs a friend. We should schedule playdates, that sort of thing. Probably not a good idea. E é isso aí, people! Eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa aula. E ó, tem um detalhe muito importante aqui. A partir da próxima semana, a partir dessa semana agora, amanhã é segunda-feira, nos próximos dias, nós estamos fazendo algumas enquetes, ouvindo aí muitas pessoas, para saber o seguinte. Todos os dias à noite nós estamos aqui fazendo aula de inglês com filmes, com séries, com músicas. Todos os dias à noite você tem um compromisso aqui comigo. A gente está aqui fazendo aula de inglês gratuita com filmes, séries, músicas. Todos os dias à noite estamos aqui, certo? De segunda a segunda, todos os dias. Só que eu queria saber o seguinte, né? Tem uma galera também que tá querendo aí as aulas de inglês com a Bíblia de volta. E nós pretendemos voltar com as aulas de inglês com a Bíblia, só que num horário diferente. Nós pretendemos fazer o seguinte, nós pretendemos fazer aulas ao vivo todas as manhãs ensinando inglês com a Bíblia. Pelo menos ao longo dos próximos dias. Aí nós vamos ver se vai dar certo. Se tiver gente aqui me acompanhando, eu estarei ao vivo todos os dias aqui pela manhã para estudarmos juntos textos bíblicos. E aí teria uma aula de manhã analisando textos bíblicos e de noite aulas com filmes. Mas é o seguinte, para a gente começar esse projeto, realmente fazer 2 aulas longas por dia, dá trabalho e eu realmente gostaria de saber quem topa estar aqui comigo
todas as manhãs nos próximos dias. Provavelmente começaremos na terça ou na quarta dessa semana. E vamos fazer aula de inglês de manhã e de noite. Você que topa a ideia, comente aí embaixo. Provavelmente a aula será em torno das 7 horas ou das 8 horas. Enfim, comente aí e vamos estar de volta com as aulas de inglês com a Bíblia. Eu quero agradecer você que esteve comigo aqui até o final, nessa noite de domingo. E ó, não sai daí porque eu tenho um recado muito importante para você que quer aprender inglês comigo nesse ano de 2023. Let's go! E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia. A partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não. Eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Mas bora? Vamos lá!